Olá, tudo bem? Essa aula é sobre incidentes da execução penal. Nós vamos falar inicialmente sobre unificação das penas. Aqui é importante uma diferenciação entre soma e unificação. Quando a gente fala em somar penas, nós falamos em dois crimes diferentes, dois processos criminais diferentes que vêm para um único processo de execução. Lembrando, hoje no Brasil nós temos um sistema de execução penal que é unificado no Brasil todo. Então, se eu estou presa, por exemplo, em Caxias do Sul e vem uma outra condenação da Bahia, ela vai ser unificada e vai ficar, ela vai ser, aglutinada e vai ficar no mesmo processo de execução. Essa aglutinação a gente vai chamar, em princípio, de soma de penas. Por quê? Porque eu simplesmente vou somar, eu vou fazer uma conta de mais. Se de um lado vem 4 anos, do outro vem mais 4, o total é 8 anos. Agora, quando nós falamos em unificação de pena, a gente vai reconhecer uma continuidade delitiva. E aí, a gente não vai simplesmente somar, a gente vai aplicar as regras da continuidade delitiva que estão lá no artigo 71 do Código Penal. Então, a unificação de penas tem essa peculiaridade que aí ela acaba reduzindo um pouco se comparado com uma mera soma. Segundo incidente possível na execução penal, a progressão de regime prisional. Aqui a gente fala da passagem de um regime prisional mais gravoso para um regime menos gravoso e vai depender de uma parcela, né, do cumprimento de uma parte da pena que pode variar entre 16% a 70%. Esses percentuais eles vão estar lá no artigo 112 da Lei de Execução Penal. E além disso, nós precisamos também do bom comportamento. Terceira coisa aqui nos incidentes da execução é a detração, que é o desconto, previsto lá no Código Penal ainda, né? O desconto na pena definitiva do tempo de prisão provisória. Então, imagine aqui alguém que ficou um tempo preso preventivamente ou temporariamente, quando sair a condenação definitiva, eu posso fazer esse desconto do tempo em que a pessoa ficou preso de forma provisória. Também o tempo de internação, o tempo de prisão no exterior também pode ser detraído. É importante lembrar que quando a gente fala em atualização legislativa, o Código de Processo Penal determinou que a gente faça essa detração se a detração implicar em mudança do regime prisional inicial, então que ela seja feita ainda por ocasião da sentença. Por que isso? Porque nós temos no Brasil prisões provisórias longas. E aí isso pode implicar mudança no regime prisional inicial. Pense alguém que ficou numa prisão preventiva 2, 3 anos. Isso pode sim alterar o que seria o regime prisional inicial. Depois nós temos aqui a remissão, que é o desconto que a gente faz em razão do trabalho ou do estudo. Isso só cabe, segundo a lei, para os presos em regime fechado ou regime semiaberto. No regime aberto, o trabalho já é uma obrigação, é um pressuposto para que a pessoa vá para o regime aberto. Então, quem vai para o regime aberto, em princípio, né, pela lei, não tem direito à remissão. Segundo a lei, no caso do trabalho, a cada 3 dias trabalhados se tem direito a descontar um dia de pena. E no caso do estudo, a cada 12 horas de estudo, que tem que ser divididas em pelo menos 3 dias, também a gente vai ter o desconto de 1 dia de pena. Depois, nós temos a suspensão condicional da pena. Está prevista lá no Código Penal e é um benefício concedido a condenados à pena privativa de liberdade até 2 anos, desde que a pessoa seja primária e não tenha sido feita a substituição da pena por pena restritiva de direitos.
Aqui, a pessoa toma uma condenação, mas não vai cumprir pena. A pena fica em stand-by, fica parada desde que a pessoa cumpra determinados requisitos. Cumprindo, depois do período de prova, a pena é extinta. Diferente é o livramento condicional, que aí eu não aplico para condenações até 2 anos. Eu aplico para condenações maiores, ou seja, 2 anos para cima. A legislação exige que o sujeito cumpra uma parte da pena, que pode ser 1/3, metade ou 2/3. Dependendo da situação, né? Se o sujeito é primário e o crime não é hediondo, é 1/3. Se o sujeito é reincidente em crime não hediondo, metade. E se o sujeito é primário em crime hediondo, de regra é 2/3. Por que eu falo aqui em de regra? Porque vai ter situações que a legislação atual veda a concessão de livramento condicional quando a gente estiver falando de crime hediondo. Exemplo disso, feminicídio. Se o sujeito for reincidente em crime hediondo ou equiparado, não cabe o livramento condicional. Então, para o livramento condicional, eu cumpro uma parcela de pena e depois eu vou para a rua. Eu fico solto, sem monitoramento, né, sem tornozeleira, enfim, e a minha obrigação é não cometer novos crimes. Se no período que falta da pena eu não cometer novos crimes, ao final se extingue a pena do sujeito. Se eu cometer um novo crime, eu volto e tenho que cumprir toda a pena remanescente. A gente não vai considerar o período que a pessoa estava na rua como um período de pena cumprida. Eu costumo dizer que livramento condicional é um benefício ótimo, mas é um benefício único. Se a pessoa não aproveitar aquela oportunidade, não vai ser concedido uma segunda vez, pelo menos não em relação ao mesmo crime, ao mesmo fato. Depois disso, nós temos a saída temporária, né, que popularmente as pessoas chamam de saidinha, que sofreu uma mudança significativa no ano de 2024. Hoje, a gente fala na saída temporária como um benefício concedido a presos em regime semiaberto que saem sem vigilância unicamente para frequentar cursos. Não existe mais a possibilidade da saída temporária em datas comemorativas, né? Antes a gente tinha até 35 saídas, né? 35 dias de saída temporária durante o ano. Depois, nós temos aí a anistia, que é o perdão concedido por lei, então uma lei aprovada pelo Congresso Nacional, que vai apagar todos os efeitos penais. Quando eu falo em todos os efeitos penais, a pessoa não vai precisar cumprir pena e a pessoa não vai ser reincidente caso cometa um segundo fato. Isso é completamente diferente do indulto. O indulto é um perdão, mas é um perdão concedido pelo presidente da República. E aí, esse perdão só vai apagar a obrigação de cumprir a pena. Então, as pessoas que são beneficiadas pelo indulto, elas seguem sendo reincidentes para um segundo fato, completamente diferente da anistia. Menciono no material que o indulto mais popular, mais conhecido, é o indulto natalino, que é concedido mediante um decreto normalmente editado na semana do Natal. Depois, nós temos a comutação, que via de regra vem no mesmo decreto do indulto, mas é um perdão parcial, ou seja, a gente tem simplesmente um desconto na pena que o sujeito tem a cumprir. Com isso, a gente encerra essa aula sobre benefícios da execução penal. Eu espero que você tenha aproveitado e até mais. Tchau!